E a ideia é que a gente passe a conversar sempre com os preparadores que estão em torno dos carros clássicos, e principalmente da Gold Classic. A primeira vez que eu escutei falar de Audi na minha vida, isso foi mais ou menos na década meio de 90, 95 talvez, numa das 12 horas de Curitiba, se eu não me engano. Eu lembro muito bem que o meu primo Alberto falou para mim assim, cara, tem um carro muito rápido aqui na pista, é um Audi, mas não é um Audi, é um Audi. Tem uma história muito bacana em cima do Audi, e a ideia é que o Almir possa contar para nós a visão dele, uma vez que foi ele que criou tudo isso aí. Então, bom, já fiz a introdução aqui, Almir, já contei um pouquinho como é que eu conheci o Audi. Então agora eu vou perguntar para você um pouquinho do teu ponto de vista. De onde é que veio a ideia do Audi? Começa do carro Audi, vamos dizer, né? Certo. Então, Rafael, é um pouco longa essa história. Eu fui piloto de moto muitos anos, né? E era perigoso. Me tornei campeão brasileiro e paulista, 2 vezes pelo menos. E meu pai tinha uma indústria metalúrgica, eu sempre vivia ali na área de produção, sempre de ferramentaria, eu gostava muito dessa área, né? Então, eu falei para meu pai que eu queria, de repente, fazer um carro, entendeu? Porque há muito tempo atrás eu reformava carro. Eu tenho, inclusive, um carro até hoje, aí, que desde 1978, é um Renault Rabo Quente, era 4 portas, transformei em duas. E aí eu falei para ele que eu gostaria de fazer um carro, porque eu já tive uma firma de transformação antes disso, né? E ele me apoiou na época, até talvez no intuito de me tirar do motociclismo, que era muito perigoso. Eu tinha aí um convite para ir para fora, para correr, e em corrida longa era muito perigoso. Então ele resolveu patrocinar aí a construção desse Audi. E eu tinha, com o fechamento da Puma, a Puma era perto da minha casa, eu tinha muito conhecimento com o pessoal que era da Puma. E modeladores, laminadores, entendeu? E eu peguei um modelador, que foi o cara que idealizou a GTB S2, o nome dele é Antônio Gadelha, ele até hoje ele faz algumas coisas junto com a gente, e eu convidei ele. Nessa época ele estava trabalhando na Sulan, em carros especiais, eu convidei ele para vir trabalhar aqui, meu pai tinha uma área, e disponibilizou uma parte da ferramentaria. Aí peguei o pessoal de projeto, fizemos um design, né? E começamos a fazer o carro em 88 ele já estava pronto. Aí nós resolvemos divulgar esse carro. Ele participou do Salão do Automóvel, né? Nós fez um teste com esse carro. Nós levamos 2 unidades para o salão. Esse carro ganhou lá uma pesquisa, 45% do público do salão. Vendemos lá 32 unidades. Nós conseguimos produzir 15 unidades na época e entregue, porque depois o Collor bloqueou o dinheiro que a gente tinha disponível para gasto, né, de produzir esses carros. E aí a empresa estava parada, esperando o mercado reagir, uma situação da época, né, do presidente. E aí nós resolvemos pegar um carro da linha, porque eu queria participar da 1.000 milhas, era a primeira que eu ia correr. Eu nunca quis correr de carro de turismo. Então continuamos então. A gente tinha parado na questão do salão do automóvel. Te perguntei como é que foi a experiência de colocar um carro no salão do automóvel. Então, a experiência foi a primeira vez, né? Lógico, a gente conseguiu montar um stand bastante bacana e tal, e teve muita visitação, vivia cheio. Levei 2 carros, né? Coloquei os dois assim a 45 graus, então você tinha uma visão bem privilegiada. Então, aí o salão foi muito bom. Tá? O resultado foi que a gente acabou sendo escolhido como o melhor atrativo do salão, né? E isso gerou muita mídia também, muita procura, a revista Quatro Rodas, Autosport, várias revistas da época, né? Foram feitas várias reportagens. Tinha um volume de venda já para a produção de pelo menos um ano. Mas, como eu disse para você, o problema começou com o Collor. Todo mundo sabe disso na época, bloqueou o dinheiro, né? De todo mundo, poupança, dinheiro, tudo que tinha. E aí a gente teve que
repensar a situação, parar. Foi o que aconteceu, a indústria parou, o comércio, tudo. E aí fica aquilo, eu estava correndo de marcas, né, na época, eu consegui andar bem de marcas aqui em São Paulo, fui 2 vezes campeão paulista, e eu estava muito afim de participar de uma 1.000 milhas. Só que a 1.000 milhas, antigamente, o regulamento era só duas categorias, até 1.600, vale tudo, e acima de tudo, um vale tudo também. Então, os carros tinham uma diferença de potência muito grande. E aí a gente falou, pô, a gente já tem uma perda de potência, então tem que ter uma carroceria bom, um chassi, alguma coisa. Apesar daquele ser um carro de rua, a gente foi com uma proposta boa, conseguiu andar muito bem aquele ano, eu ganhei na categoria, e cheguei em 5º lugar na geral. E aí, a partir daí, o pessoal começou, lá no próprio box, a olhar o carro, e o pessoal dando ideia, aí, vários pilotos da Stock Car, que eram eles que ganhavam as 1.000 milhas nessa época, né? Falou, o carro tem muito potencial. Aí nós fizemos uma solicitação para que no ano seguinte a 1.000 milhas, o motor pelo menos liberasse o 2.0. Aí eu já peguei e fiz uma célula de sobrevivência para o carro, né? Traduzindo aí uma gaiola, né? E resolvi mudar o carro num estilo race, mudando um pouco o visual do carro. Então, naquele ano foi um ano de aprendizado. Tenho que agradecer muito a alguns preparadores aí, que eles me ajudaram muito, né, a desenvolver o carro. Teve alguns problemas, trincar chassi, algumas mudanças. Então, foi um ano, o primeiro ano aí, 2001, foi um ano, foi feito só 3 carros, mas desculpa, é em 91, tá? 91. Uhum. 91. É, 90 eu ganhei a corrida com aquele, mas era um carro de rua aquele, tá? Então, em 2001 já vim com uma proposta de um protótipo, né? Baseado num carro de turismo. E deu certo, porque foi uma inovação no automobilismo, porque você não tinha muita opção para correr de carro de turismo. E a proposta foi fazer um carro que ele tivesse um custo-benefício muito bom. E o custo chegou a ser inferior de você montar um carro de turismo, tá? Adaptado para pista. Porque, por exemplo, o Santo Antônio, tudo aquilo que você gastava, você não precisava porque já vinha acoplado ao carro. Enfim, a gente começou a fazer participação fora de São Paulo, fizemos uma participação em Curitiba, logo de cara, na primeira corrida, ele já foi lá e venceu. Aí o pessoal procurou a gente para entender o que era aquilo, era uma novidade, né? Qual era a proposta. Aí eu tenho muito a agradecer um amigo aí, o Jair. Ele foi o primeiro a comprar um protótipo aí de Curitiba, ele conseguiu patrocínio para a gente para fazer o lançamento. É o Jair Lopes. Oi? O Jair que acabou de entrar na live agora, o Jair Bana está na live agora, entrou agora. Legal. Então, é até bom. Eu tenho muito a agradecer ao Jair, ele foi um cara que me deu uma força, porque ficou aquela dúvida, o que é isso, sabe? O pessoal em dúvida pensa 2 vezes. Então, eu peguei e falei, ele me deu uma ideia de fazer um coquetel, fazer uma apresentação. Nessa apresentação foram vendidos uma quantidade razoável de carro para várias pessoas que acreditaram. Eu agradeço eles até hoje, porque o sucesso está na aposta, né? E aqui em São Paulo, como eu disse para você, só tinha 2 carros, foi feito só 2 carros, nós ficamos desenvolvendo ele aqui em São Paulo. E um dos mecânicos que me ajudou muito, muito foi o Adilson Teixeira, que faz aí o carro do Casarini, tá? Ele que pegou o carro número 1, você vê, o carro número 1 mesmo, de protótipo, foi destinado a eles. Tinha uma empresa, eles começaram a desenvolver e começaram a correr esse carro. E uma das primeiras corridas que esse carro fez foi em Cascavel. Já ganhou logo de cara a Cascavel de Ouro, tá? Então, chegou aí, já ganhou de cara. A primeira corrida que ele fez fora foi a Cascavel de Ouro. E foi aí ganhou. Quando ganhou, despertou aí uma curiosidade no fato, né? O pai dele, o seu Pedro, o Davi, o Lagarto também, eu tenho muito a agradecer a eles aí, que eles também compraram na época. Excelente preparador. E ele, muito boa pessoa, eles, muito simples, pessoal muito, muito bom de você ter contato, né? E transmitiu muita ajuda, porque eles tinham muito conhecimento de automóveis de corrida, né?
Eles chegaram a Certo. É uma produzir experiência. carro também, né? Bacana, tá? Bom, enfim. E aí começou, a maior venda foi em Curitiba, tá? Então aí depois a gente começou a vender em Londrina, aí o carro ganhou várias provas aí em Curitiba, por exemplo. Tem lá o Chico, né, que ele corria com a Puma, ele também é um cara que ajudou a desenvolver muito, conversava muito com ele. Ele aconselhou muita gente a comprar o carro era bom. O Jair Bana, né, o Amauri, que é um mecânico, né, inclusive conversei ainda hoje com ele. O Billy, que trabalhava com ele também, trabalhou com o Chico, né? Então, essa turma aí, os irmãos Kowalczuk, o pessoal lá da Forte também, que compraram os carros, ajudaram a gente também. Enfim, a pergunta é sua, eu sei que foi do salão, mas eu estou fazendo um breve resumo aí. Eu queria entender o seguinte, por que que o Audi é tão bom na pista? O que que faz dele um sucesso na pista? Por que que esse carro é tão rápido? Bom, você sabe que carro de corrida, a primeira coisa que a gente procurou saber é, para você ter sucesso, tem que ter uma boa relação de peso-potência. Agora, você também precisa descobrir a fórmula onde você tem potência até onde o chassi tem um limite para incidências de fadiga, né? Então, por isso que eu falo para você que os mecânicos aí deram uma força, porque os primeiros carros a gente procurou fazer ele o mais leve possível, mas ele começou a apresentar problema de fadiga. E o único jeito de saber se o carro era bom era fazer as provas longas. E a ordem era sempre apertar o carro para o carro quebrar, entendeu? Mas como a gente também tinha uma boa assessoria daqui da empresa, né? A empresa é antiga, e ela tinha uma boa área de engenharia, né? Então a gente fazia todos os cálculos para que o carro tinha uma excelente performance com o mais baixo peso possível, sem fadiga. Então esse carro, quando foi começar a entregar ao público, esse foi o grande sucesso, é que o carro foi muito testado. Por que eu te falei do ano de 91 que só feitos 2 carros? Esses 2 carros que foram feitos, ele foi destinado aí a 2 preparadores. E eu falei para os caras, ó, tá aqui o carro, né? Ele foi repassado para esse pessoal para quebrar o carro. E eles descobriram os lugares onde tinha as torções, a gente foi melhorando. Aí já para 92, o carro já tinha que ser um carro onde ele não poderia sofrer esse tipo de fadiga. E ele parou de dar problema, começou a dar alguns probleminha de homocinética, alguma coisa, porque o pessoal rebaixava muito o carro, mudava o ângulo da homocinética, e em algumas provas o pessoal estava lá liderando e estragava a homocinética. Mas, enfim, meu maior agradecimento aí aos mecânicos e o pessoal apaixonado, por exemplo, o Jair Bana aí, que até hoje ele é um cara muito conhecedor, sabe? A gente tem que continuar conversando, ele é um cara que conhece muito, né? O Billy aí, que Tem uma gosta pergunta aqui, muito. E ó. o segredo... Oi. Tem uma pergunta aqui, qual é a mecânica? É uma pergunta do Alexandre aqui, qual é a mecânica perfeita para o Audi? Qual a melhor mecânica para colocar no Audi? Qual que é a ideal, no teu ponto de vista? Olha, veja, o ideal é Vai, a gente certo? acompanhar, o ideal seria a gente acompanhar a atualidade, tá? Então, um motor aí com bloco de alumínio, 16 válvulas. Porém, o que mais se acertou nesse carro é o motor AP. Até hoje o pessoal tenta, coloca um outro tipo de motor, mas os resultados melhores, inclusive até hoje, é o motor AP. Parece que foi um casamento, tá? O motor Volkswagen AP 2.0. Um comentário que apareceu aqui que você não comentou do Tony, Tony Garcia também do Paraná, que também foi um piloto que ganhou bastante, muitas coisas com o Audi também, né?